Iniciando mais uma análise para comigo, Eduardo, vamos analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Escalação do Flamengo: Felipe Luiz terá 4 reforços contra o Vitória. O time encerra a preparação para o jogo da segunda rodada do Brasileiro, em treino único nesse sábado no CT do Bahia. Eu creio que prováveis times, de acordo com o portal GE: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo ou De La Cruz, Prata, Bruno Henrique. Eu acho que então saiu o Luiz Araújo, entre o De La Cruz, ele deve ir com o time completinho, porque é um jogo muito importante para o Flamengo sair desse jogo com a vitória, como eu falei. O time que ganhar a primeira rodada, ganhar de novo, abre 6 pontos, o Flamengo está com 1, então o Flamengo precisa ganhar para chegar a 4, se não ganhar, ficar com 2 ou com 1 ponto, isso aí já começa a ter que correr atrás do prejuízo, e prejudica muito o Flamengo. Então esse time está entrosado, não precisa nem de muito treino, é o time que jogou o Campeonato Carioca completamente. E o Flamengo vencendo no outro jogo da Libertadores, dia 9, ele deve tirar um pouquinho o peso do time, colocar um time mais misto, para ir descansando os atletas, para evitar lesões. Então vamos conferir esse jogo, que o Vitória começou perdendo, mas o Flamengo tem base para vencer o Vitória. O problema é os cansaços e as lesões que vem acompanhando o Flamengo. Bom, mais um do GE. Herói na estreia da Libertadores, hoje encata após momento antes da volta de Pedro. Atacante aproveita chance e deve ter nova oportunidade. Ele mostra que tem boa técnica, falta de descantou com o gol da Libertadores, mas vamos ver o futebol dele, que me parece ser muito bom. Um cara que faz pivô, sai em velocidade, tá um pouquinho afoito, mas com o tempo ele vai conseguir se tranquilizar e a camisa já não vai pesar tanto como pensou nos primeiros jogos. Então é questão de tempo, mas tem potencial sim para jogar no Flamengo. O Flamengo faz 24 horas de viagem e só um treino para eventual vitória. Então, cansaço da viagem, trabalha demais, mas é rotina, planejamento. O Flamengo tinha que ter planejado isso com muito tempo. Então o Felipe Luiz acho que usou o Carioca para entrosar o time, para ir poupando aos poucos, como foi na Libertadores. Poupou 4 jogadores que retornaram esse jogo de vitória e levaram o nível do Flamengo a busca do time da primeira vitória e colar os líderes até o Flamengo fazer aquela cordoinha para depois administrar o Campeonato Brasileiro. Vamos ver se tudo vai dar certo. Outro compara Felipe Luiz a Jesus e projeta a redução das lesões no Flamengo. Um mês equivalente a 1 ano no Benfica e 6 no Charles. O Flamengo vai ter que trabalhar esse rodízio dos jogadores. Com certeza no meio do ano o Flamengo deve trazer jogadores para aumentar mais o nível do Flamengo, para conseguir fazer esse rodízio acontecer. Em comparação, Felipe Luiz a Jorge Jesus, está perto. Felipe Luiz bateu o recorde de Jorge Jesus, tempo sem perder, de 7 vitórias invictas pelo Flamengo. Então vamos ver se consegue Felipe Luiz bater esse recorde. Está mostrando que é um bom treinador, está sabendo ser leitor de jogo, e isso é importante para vencer os jogos. Maracanã, só que a notícia caiu aqui. Maracanã e consórcio para estimam maior valor de unânime hits do Brasil, mais a quarta governo do Rio. Flamengo e Fluminense calcula receber ao menos 40 milhões por ano, e PAN diz que o nome enfaixado precisaria de aprovação. Então, estádio não centro do Flamengo, isso é importante. O Flamengo construir o estádio dele, tem que esperar de passar pelo governo do Rio. Então vem com a burocracia que sempre atrapalha demais o Flamengo ao crescimento, para explorar marcas e custear o custo do Maracanã.
Então é sempre uma batalha que o Flamengo tem que ir vencendo contra o governo, contra o Máquina. Por isso, um lado o Máquina é ruim, por outro lado tem seus problemas. Vamos para mais uma notícia do Flamengo. Rascaeta, Gerson, Prata e Wesley voltam contra o Vitória. O quarteto vai para Salvador e fica à disposição para o jogo de domingo. Essa notícia foi de ontem. Esses quatro, tirando Prata, que tá um pouquinho abaixo dele, o Wesley encontrou um substituto à altura, o Vaela substituiu muito bem ele. O Gerson e a Rascaeta são fundamental. Tá? Qualidade. Tá? Qualidade base, tranquilidade ao time na organização da jogada. São jogadores com uma visão de jogo muito boa, sabe fazer muito bem a proteção da bola e sabe muito bem achar os espaços nas linhas defensivas do time adversário. Então a volta desses dois pode garantir ao Flamengo os 3 pontos necessários para que possa evoluir no Campeonato Brasileiro. Vamos para mais uma notícia. Um ano após o título da Libertadores Sub-20 do Flamengo, o Adriano estreia no torneio principal. Sonho, atacante, entrou no segundo tempo da vitória sobre o Deportivo Táchira. O Adriano é um jogador com muito potencial, tem que se trabalhar da parte técnica dele, vai usar ele como 9 mesmo ou como atacante aberto. Isso aí é a decisão que o Felipe Luiz tem que fazer para que ele possa crescer a habilidade dele. Se for o 9, que sabe fazer o pivô, que sabe tal tipo de zagueiro. Então isso aí tem que ser definido pelo Felipe Luiz, que tem a visão melhor do jogador. Agora indo pelo Coluna do Fla, a bola está com ele e ele vai jogar conosco, disposto sobre a negociação de Jorginho com o Flamengo. É que eu falo, Jorginho seria mais aquela peça para rechear mais o bolo. Vamos falar que o Flamengo é um bolo, tá prontinho, só falta o recheio. Então a Jorginho seria esse recheio, um jogador de volante, pelo estilo que o Felipe Luiz vai jogando no 4-2-4, 2 volantes que tem sapas ser meias, que é o caso do Jorginho, Tela Cruz, Gerson, Pucar, Alan, jogadores que sabem sair do jogo, tem visão de jogo para virar a bola de um lado para o outro, fazer a bola circular. Quando na Copa América, quando o problema foi Copa América, a Libertadores, a dificuldade foi essa, fazer o giro de bola de um lado para o outro. Também pegava a bola, o time dele abafava um setor, colocar um exemplo lá direito ali com o Vaela, vinha 5 jogadores pressionar aquela zona ali de saída de bola, também não conseguia tocar a bola e virar para o outro lado, que seria essencial pegar o time adversário todo desarmado. Então Jorginho é esse cara do passe para quebrar as marcações adversárias. Vamos mais uma notícia aqui. Técnico vencedor da Libertadores com o Flamengo tem sapato após a demissão. Me surpreende e me entristece. Infelizmente o cara eu desde a Copinha não achei ele o grande treinador, o cara que vai evoluir a paz. Pegou o time já armado desde Felipe Luiz, só trocou de unidade. O time foi lá e ganhou assim, sofrido, porque o Palmeiras merecia ter ganho aquela final. Se não fosse o Lucas Fortunato, para mim foi o melhor em campo, o goleiro do Flamengo, que vendeu muito naquela final sub-20, que deu o título do Flamengo, pegou até pênalti e tudo, porque o time do Flamengo, para meu ponto de vista, não estava bem treinado. Vamos ver mais uma. Mensagem mais uma notícia aqui no Coluna do Fla para encerrar esse análise de hoje. Um minuto só. Ah tá,
Atacante do Flamengo se emociona a estreia do Tatu e recebe elogio de Porto. Não tem medo de jogar. E é o... Opa, tá carregando aqui. É o Alzian. Ele não tem medo mesmo de jogar, vai pra cima, parte com um contra um. Falta ele definir a posição dele em campo. Eu acho que ele, Matheus Gonçalves, o Everton, os jogadores da base tem que ser treinado numa posição e com o tempo, quem é de experiência, parte aí para outras posições. Vamos pegar o caso de Messi. Messi é a ponta direita, quando começou no Barcelona, depois foi um meia e hoje joga tipo um falso 9 nos clubes que ele joga. Então, essa é essa visão que eu tenho, que o trabalho do Felipe tem que fazer, pegar um jogador, afinar ele naquela posição que ele quer, fazer aquela movimentação que ele quer. Quando ele estiver solto, aí você tenta mudar ele de posição e ali vai rendendo mais. Essa análise vai comigo, Eduardo, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.